Simbora, minha gente, rumo à excelência em busca de um novo agro, uma mentalidade empreendedora e sustentável. Um programa que tem a missão de unir o campo e a cidade, mostrar as coisas boas da agropecuária para a sociedade, que não vive sem o campo. Hoje nós estamos na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina e o Uruguai. O Novo Agro começa agora. No programa de hoje vamos falar sobre melhoramento genético e grandes reprodutores. Talvez você que seja da cidade não saiba, mas uma propriedade rural em São Paulo é chamada de fazenda. No Rio Grande do Sul, de estância. E a cabanha é o lugar onde ocorre o desenvolvimento de genética melhoradora. Quer saber em que cabanha nós estamos? Fique com a gente! Muito antigo aqui. Essa propriedade, parte dela hoje, passou a ser explorada pela família em 1937 e já era cabanha umbu. A partir de 1961 ficou com nosso segmento, papai, mamãe, meus irmãos, comigo, e está comigo desde 1985, quando nós dividimos esse patrimônio familiar rural. Mas aqui no Umbu foi muito conceituado e foi quando ela ganhou mais notoriedade, foi quando meus irmãos, os mais velhos, o Roberto e o Flávio, começaram a criação de cavalos crioulos deles, que ganhou o afixo BT, que até hoje é muito conceituado e está com os meus sobrinhos que o seguiram, e a cabanha era Umbu. Minha infância, os fins de semana, já com pequeno, já quando caminhava, eu ia para Paineiras, que era a cabanha do papai, onde tinha comprado já com um plantel de angus, e ele comprou a Paineiras no exato ano que eu nasci. Então nós tivemos um convívio da Paineiras desde o meu tempo de guri bem pequeno. E lá uma das atividades principais era da cabanha, do criatório de angus. Então, até fotos comigo em cima de touro, numa data que eu estava de aniversário, acho fazendo 3 anos, eu tenho, e já saiu aí por outras matérias divulgadas, né? E me criei naquele ambiente, sempre os fins de semana. Na adolescência, as coisas começaram a mudar. O futebol puxava um pouco fora alguns fins de semana, então não ia com tanta frequência, mas mantive assim até ir fazer a minha vida universitária. Fiz ela na cidade do Rio Grande. Fiz um curso de engenharia industrial, modalidade mecânica, e depois fui para atividade profissional, também fora de Uruguaiana. E para cá voltei nos meados dos anos 80, quando fiz uma opção, havia recebido patrimônio de família, e saí então daquilo que diziam que eu levava uma vida de executivo, mas eu me sentia meio executado, porque os compromissos eram tantos que não podia cumprir com aqueles que eu mais gostaria de estar participando, eventos de família, enfim, festa com os amigos, porque sempre tinha um compromisso profissional na agenda. De lá para cá vim, estou aqui já há mais desses 30 anos procurando fazer com que modificações de melhorias genéticas aconteçam nas 2 raças que criamos, na Angus, que demos continuidade, e na Brancos, que criamos também há muitos anos. Somos pioneiros também na formação dos plantéis de brancos aqui. Desde que aqui cheguei, me preocupei sempre em trazer consultorias, já que eu não tinha essa formação do meio, nem sobre aspecto de ter sido médico veterinário, engenheiro agrônomo, zootecnista, buscando opiniões e orientações de pessoas que estavam vinculadas a esse meio, porque acredito que tem que se ter conhecimento suficiente para poder bem embasar. E uma das coisas que me parecia
fundamental era fazer melhoramento genético. E para isso fui em busca dos programas que existiam tanto em ovinocultura, que era o Promove, como em bovinocultura, que é o Promebo, que nós mantemos até hoje. No Promebo se fazem avaliações desde o desmame até o sobriano, de características de cada indivíduo, e depois entram as influências da mãe e do pai de cada indivíduo. Esse programa gera aquelas resultantes que são as DEPs, a diferença esperada na progênie, que alavanca muito a valorização de reprodutores com DEPs muito boas. E nós mantemos esse programa até hoje, fazem mais de 30 anos, quase 40 anos, mais de 30 anos, perdão, que nós estamos nesse programa. Essa avaliação de Promebo, o animal é pesado e aí saindo da balança eu tenho que, numa olhada assim, eu dar 5 notas para ele. Eu dou nota para precocidade, musculatura, conformação, altura, racial. Para o Brangus a gente dá nota para o imbigo também, para a pelagem. Então essa é a avaliação que eu faço. Isso aí depois vai para Embrapa, hoje é quem faz isso, para vir a avaliação final para dizer qual é a DECA que ele vai cair lá, se vai ser DECA 1, 2, 3. DECA vai até 10, mas as melhores são de 1 a 4. Aqueles animais que pegam a DECA 8, 9, 10, nós descartamos. Para nós não é interessante continuar como reprodutor. Todo reprodutor aqui que ganha uma DECA 8, 9 ou 10, que é o fim da linha, já sai fora da linha da reprodução. Então vem essa informação, não quer nem olhar, pode agradar o olho, mas o dado não agrada, o dado não justifica, sai fora. Nós também aqui fazemos uma seleção muito profunda sobre o temperamento. Animal com temperamento um pouco bravio não nos interessa, porque também não vai interessar estar na casa do cliente. Então também sai fora da linha da reprodução, vai para a linha da terminação. Esses são procedimentos que nós adotamos aqui. Então temos um processamento de dados muito raro, desenvolvido e implantado internamente. Eu gosto muito das minhas equipes de trabalho. Então tudo que eu posso fazer dentro de casa é feito com o meu pessoal. E passamos também há mais de 20 anos a fazer as avaliações carniceiras através das medições de ultrassonografia. E fazemos aqui tanto o desmame, uma coisa que muito poucos fazem, como o sobriano, que quase todos fazem. Com isso, nós temos 2 parâmetros de cada indivíduo e podemos ter uma melhor correlação do desempenho de cada um deles. Ele passa a existir desde o dia que nasceu. Ele tem o histórico, ele passa a fazer parte do nosso programa. Não sei se o doutor já mostrou o programa Umbu, e ali tem toda a vida dele, desde o dia que nasce. Ali tem as dosificações, tem as vacinas, tem todos esses exames que a gente faz, fica tudo registrado ali. Isso que falam de rastreabilidade, nós praticamos aqui desde o final dos anos 80, porque todo o nosso novilho é identificado, nós sabemos quem ele é, quanto ele ganhou de peso ao longo do tempo, até o ponto que ele está pronto para ir para o abate, e fazemos isso principalmente com os reprodutores voltados à reprodução. A precocidade aqui se manifesta principalmente nas fêmeas, que nós conseguimos acasalar uma boa parte da geração aos 18 meses. E isso nos leva a introduzir o sistema de reprodução no outono, que também não é muito usado, muitos veterinários condenam, mas nós continuamos apostando e os resultados estão aí. Então essas fêmeas acabam produzindo em cima dos seus 2 anos, enquanto a maioria espera para entrar em processo reprodutivo aos 2 anos. Isso é uma característica fundamental da raça Verdin Angus, que ela é muito precoce na sua puberdade, no seu processo reprodutivo, e nos proporciona que também tenhamos um melhor conhecimento de que cada fêmea está produzindo. E isso é um parâmetro a fazermos correções na escolha das linhas genéticas, porque depois desse primeiro serviço, desse primeiro parto, elas voltam ao sistema tradicional de primavera, onde são de novo trabalhadas sobre inseminação. Eu diria assim que a maioria dos veterinários, eles são a favor da temporada de primavera, porque existe mais luminosidade, os dias são maiores, né? Existe mais oferta de verde. São contra a temporada de outono porque aí vem o contrário, nós temos menos dias de luz, nós não temos tanta oferta do verde. Nós somos a favor da de outono
porque nós acreditamos que uma novilha, quando no outono ela estiver lá com seus 18 meses, nós não temos por que esperar mais 6 meses para colocar na cria, né? Então, se ela tiver condição corporal, se tiver peso, ela está apta para a reprodução. Os resultados, se nós continuamos, é porque são bons, senão a gente não continuaria nessa temporada de outono. Eu, como engenheiro, acredito que nós temos que sempre procurar gerar produções, não ficar esperando. Se há condições de termos uma produção, por que não fazê-lo? São 2 temporadas bem definidas. O serviço de outono é um serviço em prazo menor, começa em meados de maio, vai praticamente até os primeiros dias de julho, porque também interessa depois o período em que esses produtos vão nascer. Aqui não nos interessam nascimentos enquanto nós estamos no auge do calor. Uruguaiana faz muito calor de dezembro a março. Apesar de haver um conceito geral de que aqui só faz frio, aqui faz muito calor. Nós temos temperaturas aqui acima de 40 graus. Então não interessa que os terneiros nasçam sobre essa temperatura. E também não interessa que eles nasçam já quando começa a fazer o frio na transição do outono para o inverno. Então esse primeiro serviço de outono ele é mais curto. O serviço de primavera, que é o mais tradicional, ele é mais longo e aí nós fazemos ao longo de 70 dias. Agora temos trabalhado muito também sobre essa sistemática da IATF, a inseminação artificial por tempo fixo, e a formação dos grupos que levam em consideração a data de parto do ventre e o seu estado corporal para reconceber, nos levam a definir, e isso tem nos trazido resultados fantásticos. Olha, um retrospecto que nós temos dos clientes, na sua grande maioria, eu não vou dizer que não tive algum cliente insatisfeito por aí, porque seria uma inverdade e eu não vou praticá-la, tem andado muito bem. O retorno que nós temos é de satisfação. Nós aqui somos produtores de Angus e de Brangus nas 2 pelagens dominantes, mais representativas, a preta e a vermelha. Houve épocas que, por causa dessa ideia do calor, da absorção do calor, nós vendíamos mais Red Angus para o Brasil Central do que pretos. Depois as coisas mudaram um pouco por causa da cor do terneiro nascido, que o Red Angus não dava um produto preto ao pé da vaca Nelore. Hoje já estamos voltando a vender as 2 pelagens de uma forma equiparada, porque o que importa realmente é que estão usando o Angus na produção da F1 e valorando quanto esse acasalamento é contributivo na melhoria de uma série de parâmetros como fertilidade, precocidade e qualidade de carne. Então esse mercado se mantém ativo, mas um parâmetro que realmente nos questionam é essa ideia de que aqui só faz frio. E a amplitude térmica de Uruguaiana é maior que 40 graus centígrados, porque nós chegamos a ter aqui madrugadas com temperaturas negativas registradas, de -1, -2, -3, geadas, de ficar tudo muito branco. E no verão, temperaturas acima de 40 graus, tranquilamente. Nesse momento, os animais estão buscando ambientes de resguardo, se protegendo, né? Mas à noite, quando está fresquinho, eles estão lá trabalhando junto à vacada. Então, a fertilidade continua, a produtividade continua e nós temos resultados muito bons que acontecem também lá no Brasil Central. Alguns criatórios, pela primeira vez, assim, os seus touros não saem debaixo da árvore. Eu digo, e os seus peões estão andando à noite para ver se eles não trabalham? Fica essa questão e a resposta depois vem com um bom índice de fertilidade adquirida, porque o resultado dos diagnósticos de gestação são interessantes. Foram as 2 raças para o Acre. Para o Acre nós exportamos, por assim dizer, mesmo dentro do território brasileiro, numa jornada logística muito complexa, durou 4 dias em caminhão, com todos os pontos de parada para não maltratar os animais, sempre com aquela preocupação que eles têm que serem muito bem cuidados. Levamos reprodutores Angus e Brangus, da mesma forma que já levamos para Sergipe diretamente daqui, também foi uma jornada muito interessante.
E outras vendas que fizemos para outros estados da federação foram sempre a partir de vendas que nós estávamos em leilões em outros locais, já não aqui no Rio Grande do Sul. Aí nós atendemos desde Campo Grande, todo o norte do Mato Grosso, atendemos o Maranhão, quando vendíamos em leilão lá no Campo Grande. Participamos vários ângulos do leilão na rancharia. Então, nossos reprodutores de lá também migraram para outros estados, para Goiás, para Tocantins. Ultimamente temos vendido daqui para o Paraná, para Minas Gerais, para São Paulo, até para o Rio de Janeiro. Santa Catarina não entra porque tem aquela barreira da fitose, então o reprodutor vivo em Santa Catarina não entra. Foi um mercado que essa regulamentação nos restringiu. E também vendemos muito aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse desafio das duas raças é permanente, está posto, e os clientes, como eu já menciono sempre, alguns dizem que não gostaram muito, mas a grande maioria nos dá aquela satisfação e motivação para continuarmos batalhando na melhoria genética e reprodutiva. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Até já! Novo Agro é um programa que mostra o trabalho do produtor rural com base na tecnologia, gestão e sustentabilidade para produzir mais com qualidade, além de preservar o meio ambiente. Entrevistas e análise do mercado agropecuário com quem entende do assunto e aponta soluções. Apresentação: Lilian Dias. Novo Agro, empreendedorismo e sustentabilidade. De volta com o Novo Agro, e agora a gente vai falar sobre o prazer de cozinhar, porque afinal de contas, comida vem do agronegócio, da agricultura, da pecuária. A gente vai falar também de sustentabilidade e de responsabilidade social. Implantar um conjunto de medidas que possam representar, dentro do que é possível, uma melhor condição de manutenção e de desenvolvimento de mão de obra. Isso é responsabilidade social. Aqui nós ainda praticamos coisas que com o tempo foram modificando, mas o pessoal que trabalha conosco, ele recebe alimentação, ele recebe alojamento, ele tem as condições, vamos dizer, básicas fundamentadas de um modo que aquilo que ele recebe a cada jornada de trabalho, cada mês, está líquido no bolso dele, descontado evidentemente os parâmetros legais, né, de contribuição. Então, isso para mim faz parte da responsabilidade. Procura pagar uma remuneração adequada, suportante pela categoria, de forma que eu tenho funcionários que estão comigo há muitos anos. Também tenho alguma rotação porque as coisas acontecem, as decisões não são só do empregador. O empregado também toma decisões, às vezes ele encontra uma oportunidade melhor e prefere ir ter outro local de trabalho. Mas tenho gente trabalhando comigo há muito tempo, graças a Deus. Eu tenho uma equipe que me deixa muito satisfeito e não me queixo da falta de mão de obra, que é hoje uma constante quase nos meios. Eu estou há uns 18 anos, 18, 19 anos. É que a minha relação com a Umbu ou com a família Bastos Telechea vem de muitos anos. O meu avô chegou no ano de 1936 no Brasil para trabalhar com a família Bastos e trabalhou toda a vida dele. O meu pai também ficou, e eu, na realidade, sou a terceira geração a trabalhar com a família. Então, eu acho que isso diz tudo, né? O Ângelo é um ser diferenciado. O Ângelo é um ser que ele é do todo e ele é um homem que avalia as pessoas também na sua individualidade. Então, ele é um homem que toma conta do ambiente. Ele entrou entrando. E ele te capta, ele te entende, ele te ajuda, ele te agrega ao ambiente, vamos dizer assim, no meu caso, cheguei em Uruguaiana. Ele e toda a família, tanto do lado Bastos como do lado Telechea, me botaram no colo. E isso é uma coisa maravilhosa de tu sentir quando tu chega num lugar. E ele adentrou e mandou eu tomar conta daquele circuito. Te vira, mas no sentido de vai atrás, te fixa, faz a tua personalidade ser aceita. E
ele é maravilhoso nisso. As pessoas que vêm trabalhar conosco, mais diretamente comigo, eu faço um contato sempre que estou junto no primeiro momento, eu levo uma mensagem de que eles vieram para trabalhar. E vindo para trabalhar, duas situações devem estar afastadas do meio. Uma é a questão da saúde. Se a pessoa não está com a saúde plena, vamos tratar de enfrentar condições para que ela volte, que ela seja retomada e que ele esteja em condição de trabalho. E a outra é aquela condição muito dita que a cabeça tem que estar sempre junto do corpo. Então, se a pessoa está intranquila, com um problema fora do seu ambiente de trabalho, onde está o corpo, mas a cabeça está onde está o problema, que está ali trazendo alguma intranquilidade, isso deve ser abordado, deve ser explanado para que se encontre meios, formas de voltar a ter a cabeça junto do corpo e até, se for o caso, dando uma licença para que vá tratar de um problema específico e que, tendo ele solucionado, volte na plenitude. Essas duas situações estando resolvidas, e graças a Deus elas são muito permanentes, a pessoa está aqui para trabalhar. E para trabalhar tem que saber o que tem que fazer. Tem que estar muito bem orientado e, se tiver dúvida, é uma constante minha, tem que perguntar. Continua com dúvida? Pergunta de novo. Continua com dúvida? Até que vai estar esclarecido. Para quê? Para que não se pratiquem ações que não estão dentro dos objetivos propostos. Se tenha realização daquilo que deve ser feito. E aí entram todos aqueles conceitos que estão passados para eles, da eficiência, da eficácia, da responsabilidade com a limpeza, com a ordenação, porque limpeza é higiene, e higiene é saúde. Então nós temos que ter isso muito presente. A condição das coisas estarem no seu lugar, nós temos que ter um lugar para cada coisa e cada coisa tem que estar no seu lugar. São assim as orientações básicas. E tudo isso aí, quando acontece, traz reconhecimento. O nosso pessoal aqui, felizmente, é reconhecido porque esses procedimentos são adotados a ponto de universidades virem aqui, estarem conosco, com alunos, para verem como é que essas coisas acontecem. E, no fundo, o que retorna? Retorna satisfação por ter um trabalho reconhecido e motivação para continuar trabalhando até melhor. Para mim, o princípio da liderança, a gente tem que respeitar o funcionário para ser respeitado. Para mim, isso é fundamental, né? E assim, ó, o funcionário, a gente tem que ser companheiro dele, a gente tem que ser parceiro dele, a gente tem que saber o que está acontecendo na vida dele, na família dele, porque nós somos uma família. Dentro de uma empresa, a gente não deixa de ser uma família, né? Então, acho que a liderança é tu tratar bem o funcionário e cobrando, né? Porque tem que ter resultado, porque se não tem resultado também a coisa não vai para frente, né? E eu acho que o funcionário tem que ser valorizado, mas a gente tem que também dar condições para ele fazer o trabalho dele. Para mim, o Dr. Ângelo é um ótimo patrão, né? E aprendo muito com ele. Nossos animais aqui são tratados. Bom, primeiro, um terneiro nasce, ali é o pé da mãe, quando ele está sendo identificado, verificado, se ele nasceu perfeito, se ele não tem nenhuma anomalia, se ele não tem algum problema, ele já recebe um cafuné. O primeiro contato do homem com o bovino é com o cafuné, é uma massagenzinha na cabeça, ao longo do lombo, de forma que isso ele entende que o humano não é um agressor. E depois, nos nossos ambientes de trabalho, regras estão postas, né? Nós não permitimos gritos, não permitimos cachorro fora dos ambientes de camperiadas, como se diz, quando vamos buscar os animais. Os cachorros são aí contributivos, mas não chegam perto, só cercam. Não permitimos paulada de jeito algum, nem picanhada, nem aperto em grupos. Quer dizer, tem uma regra muito clara posta, está em placas para que eles estejam permanentemente recordando. E isso é um lado. O outro lado é o ambiente onde o animal fica no campo, que nós procuramos ter água e sombra o mais próximo possível, de forma que não exista o estresse de andar procurando água e estar longe de um abrigo. Então, esse conjunto de atitudes do peão, do campeiro e a contribuição do ambiente nos trazem um gado de uma docilidade fantástica. E, além do mais, nós manuseamos o gado, eles são muito movimentados, eles vêm
aos trabalhos de mangueira com muita frequência, porque sempre temos alguma avaliação a fazer, alguma seleção, alguma medicação dentro do programa sanitário, alguma medição específica. Então o gado vem muito frequentemente, está muito acostumado com o ambiente. E com isso está acostumado com o humano, e aqui você entra no meio do gado com a maior tranquilidade. Aquele peão que vem trabalhar com a gente e não entra naquele nosso de bem-estar animal, ele não fica na empresa porque é prioridade o bem-estar animal. Eu adoro os animais, eu adoro o que eu vivo, eu adoro a atividade do meu marido. E eu fui entrando na atividade ao longo do tempo. Porque como eu não conhecia nada aqui, para mim tudo era surpresa. Eu tinha medo de uma cobra verde, eu tinha medo de um cururu, do quero-quero, eu já ficava assim, mas sabe? Mas isso aí, ao longo do tempo, foi se perdendo. E é gostoso morar aqui, é gostoso viver assim. Mas tens que gostar, tens que te adaptar. Eu amo cozinhar. Eu acho uma terapia, sabe? Eu acho que tu movimenta o teu ser inteiro quando tu vai para frente de um alimento e tu tem a responsabilidade de fazer daquele pedaço ou de carne ou de peixe, geralmente carne, né? E angus. Fazer daquele alimento um prazer para as pessoas. Eu acho tudo de bom isso na vida. Além de ser uma terapia, é gostoso tu manipular alimento, sabe? É como eu entendo comida. A comida vem do campo, claro que também vem do mar, mas no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, as pessoas olham e tem que entender, toda vez que uma dona de casa estiver preparando o alimento, alguém que está preparando para sua indústria, para uma indústria, para gente que tem almoço, jantar, que produz isso, eles têm que se dar conta que tudo aquilo veio do campo e que uma sociedade, como diz meu marido, não sobrevive sem o campo. O campo é tudo. Eu tenho satisfação pelo que se faz e muita satisfação com o apoio que eu recebo da minha mulher. Ela é companheira 24 horas e 1 minuto por dia. Então, isso alavanca. E o Novo Agro fica por aqui e volta na próxima semana. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique agora com belíssimas imagens da Cabanha Umbu.